A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Sabe, eu louvo a Deus por essa tribulação toda que está acontecendo, porque pelo menos uma coisa eu já percebo e sinto da parte de Deus. A igreja acordou. A igreja, se não todos acordaram, estão acordando. E eu louvo a Deus por isso, porque às vezes a igreja estava naquela... assim, num passo lento, mas agora, do jeito que a coisa aconteceu, não tem como, nós temos que nos posicionar. Eu louvo a Deus, então, pela igreja ter acordado. Só que agora, pelo que eu percebo, a igreja acordou, mas está meio que num dilema. E eu ouço coisas dos dois lados. As pessoas mandam vídeos para mim, as pessoas fazem perguntas nas minhas lives, mandam no meu particular, no meu privado e tudo, perguntando, a igreja acordou, mas ela tem que fazer o quê? Então tem um grupo defendendo que a igreja tem que se arrepender, tanto pela igreja quanto pela nação brasileira. E tem pessoas defendendo isso. Outro grupo está defendendo, não, a igreja tem que guerrear. Então, olha, são duas coisas completamente distintas. Então, eu e você precisamos entender, porque nós temos que nos posicionar, ou para arrepender, ou para guerrear. E aí, eu vou te falar daquilo que, evidentemente, que nós como igreja cremos, eu particularmente, mas isso é uma opinião nossa da igreja, para que você que está me ouvindo, me ouça e também você tenha um posicionamento. Porque, olha, se você faz um diagnóstico errado e dá um remédio, às vezes o remédio que era para ajudar vai matar, vai prejudicar. Ou para ser bom, ele vai ser inócuo, ele não vai fazer diferença. Mas se você quer resolver o problema, então você precisa fazer uma identificação, um diagnóstico correto e dar um remédio correto. Então vamos falar primeiro dessa questão que uma ala da igreja hoje acha que a gente tem que arrepender. Irmãos, vejam, o arrependimento que está se falando não é esse arrependimento como estilo de vida que todo cristão tem que ter. Porque é o seguinte, arrependimento faz parte da minha vida e da sua, porque arrependimento significa metanoia. Metanoia é transformação, ou seja, mudança de entendimento. Desde quando eu me converto, até que eu me torne 100% nas atitudes, nos sentimentos, nos pensamentos como Jesus, tem que ir havendo uma transformação. Aqui, no meu jeito de ser, do jeito de pensar, no jeito de enxergar, no jeito de ver todas as coisas, porque eu preciso pensar, sentir e agir como Deus pensa, sente e age. Então, arrependimentos não é uma questão assim de eu estar com remorso de alguma coisa que eu fiz. Não, é de eu ter feito algo e agora eu entendo que aquilo é errado e aí eu vou fazer de forma correta. Essa transformação em termos aqui na cabeça chama-se arrependimento. Arrependimento é, eu fazia assim, não, está errado. O certo é assim, então eu vou deixar de fazer assim para fazer assado. Isso chama-se arrependimento. Isso é um estilo de vida cristã. Todo dia eu preciso me arrepender, todo dia eu preciso ser transformado, todo dia eu preciso renovar a minha mente. Então, isso é arrependimento como estilo de vida. Então, é evidente que eu e você praticamos coisas que talvez não deveríamos praticar. Então, aí o que acontece? Tão logo a gente seja confrontado, tão logo a gente ouça uma palavra, tão logo o Espírito Santo fale, a gente muda. A gente pede perdão, a gente arrepende, a gente muda a postura. Isso é um estilo de vida que todo cristão tem que ter e em todo o tempo. Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo de carne, nós vamos precisar de arrependimento. O dia que nós recebermos um corpo glorificado, então nós estaremos na estatura do varão perfeito, não tem mais questão de arrependimento, porque não tem mais metanoia, porque agora nós já somos 100% Jesus. Amém? Esse arrependimento não é o que um grupo está defendendo. O que o grupo está defendendo, dentro da igreja, é que haja um arrependimento de pecados, porque eles entendem que o que está acontecendo nessa praga, na verdade, é uma disciplina divina. Então, ou seja, Deus, ao ver os pecados da igreja ou ao ver os pecados da nação, então Deus disciplinou, Deus resolveu confrontar a nação e a igreja. Ou seja, confrontar, porque já que está acontecendo uma pandemia, no mundo inteiro, o planeta, Deus resolveu confrontar. Deus resolveu trazer uma disciplina para que, ao ver a disciplina divina, a gente se arrependa, a gente mude a postura. Só que esse entendimento, então ele leva a igreja a reconhecer que está errada
E a igreja arrepender pela nação, que também está errada. Sabe, irmãos, quando você lê a palavra de Deus e vê no Velho Testamento, isso verdadeiramente é um fato. O Velho Testamento funcionava muitas coisas assim. Mas acontece que desde a obra do Calvário, nós agora estamos na nova aliança. E na nova aliança, isso é uma coisa complicada esse entendimento. Porque olha o que a nova aliança diz. A nova aliança diz o seguinte, que hoje Deus... Quer ver? Eu vou ler isso para você, está escrito aqui na palavra de Deus. Quer ver? Está em 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o que a palavra de Deus diz. 2 Coríntios 5, a partir do verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Até aqui. Então, olha, hoje, na nova aliança, nós estamos em plena graça divina. O que é a graça? É quando Deus oferece algo para mim e para você, de graça, mas que para Ele foi um preço enorme, mas Ele pagou esse preço porque eu e você não tínhamos nenhuma condição de pagá-lo, então Ele pagou e nos oferece de graça. E qual é a graça de Deus? Quais são as boas novas? Qual é a mensagem de Deus nesse tempo de nova aliança? Reconcilie com Deus. Reconcilie com Deus. Deus está com as suas mãos estendidas para nos receber. Esse é o tempo da nova aliança. Se você ler todo o Novo Testamento, você vai ver isso. Você não vê isso no Velho Testamento, mas você vê isso no Novo Testamento. Porque esse é o tempo da nova aliança. Então agora eu te pergunto, como que Deus, com uma mão, Ele te reconcilia e com a outra disciplina você, como nação, alguma coisa, por não estar aceitando essa palavra da graça de Deus, ou aceitando essa palavra e agora cometendo alguma coisa que não deveria fazer? Então é uma coisa contraditória, essas duas coisas não combinam. Então veja, o que esse Brasil está precisando e o que nós temos que levar para eles é a palavra da graça divina. É isso que nós temos que oferecer para a nação brasileira. E não falar que Deus está disciplinando eles. Porque na verdade, a nova aliança demonstra o amor de Deus por eles. E não disciplina de Deus para eles. Imagina eu ir falar para alguém que não é crente e falar para eles, olha, Deus está te chamando para uma nova vida, e ele fala, e Deus já começa me batendo antes dessa nova vida? Não tem sentido oferecer a graça e ao mesmo tempo falar que Deus está disciplinando porque ele rejeitou essa graça. Entendeu? Dentro da igreja igualmente, eu abracei a graça de Deus, eu estou agora nesse processo de metanoia e transformação. É evidente que uma coisa ou outra vai acontecer fora da graça divina e aí Deus está agora disciplinando a igreja? Irmãos, isso não tem sentido. Então olha, vamos pensar aqui na igreja primitiva. A igreja primitiva foi perseguida, muitos anos perseguida. Eu te falo o seguinte, ela foi perseguida porque tinha pecado na igreja? Porque é notório, se você ler a palavra de Deus, principalmente Coríntios, havia muitos pecados na igreja de Coríntios. Pecados. Pecados que hoje você não vê nas igrejas, mas tinha lá. Então veja, a igreja foi perseguida por conta dos pecados dela? É lógico que não. A igreja estava só crescendo, avançando e prevalecendo. Havia pecados? Havia. Quando havia pecados, eram confrontados, as pessoas mudavam de vida e tudo, o Espírito Santo trabalhando, os apóstolos, os líderes e tudo trabalhando nessa edificação da igreja. É isso que aconteceu na igreja primitiva, perseguição. Não era Deus que produziu a perseguição, era o diabo que produzia a perseguição. Na verdade, a igreja primitiva estava em franca guerra espiritual contra o diabo, e o diabo perseguido e a igreja só crescendo e só avançando. E os problemas dentro da igreja estavam se resolvendo dentro da igreja. Então eu vou te falar uma coisa, não combina essa questão de arrepender, primeiro por igreja, pensando que Deus está fazendo isso, porque é um contraditório. Alguém fala, pastor, mas está escrito o dia da ira de Deus. O dia da ira de Deus. O dia da ira de Deus vai chegar? Vai. O dia que terminar o tempo da graça divina, o tempo da reconciliação, o tempo que vai encerrar para o ser humano, aí começa o tempo da ira de Deus.
Aí você fala, começou. Nós cremos que não começou, porque nós cremos que a igreja vai ser arrebatada antes disso. Então veja, se a igreja não foi arrebatada, então não é o dia da ira de Deus. É o dia, hoje, da reconciliação. Agora, pode ser o princípio das dores? Pode ser. Pode ser que a coisa vai começar? Pode ser. Mas acontece que a igreja vai ser tirada antes disso. Então pode ser que está se abreviando os tempos? Pode ser. Mas é o dia da ira de Deus? Não é. O dia da ira de Deus, irmãos, a coisa vai ser infinitamente pior do que o que está acontecendo hoje. Pode ter certeza absoluta. Mas nós ainda estamos aqui. Nós estamos aqui para ministrar a graça divina. Então nós não cremos que é disciplina divina. Nós cremos que é uma guerra espiritual. E assim como a igreja primitiva entrou nessa guerra e venceu e prevaleceu, porque Jesus falou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, então significa que é uma igreja que avança, é uma igreja que continua firme, é uma igreja prevalecente, assim vai ser conosco. É uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Então, o posicionamento de arrependimento de estilo de vida continua nas nossas vidas sempre, mas no momento nós temos que partir para cima, pregar mais ainda o evangelho, mais ainda a graça de Deus, como a igreja primitiva fazia. Se vai ter perseguição, não importa a perseguição, a igreja vai prevalecer. É isso que nós temos que fazer. Ministrar, essa praga é do inferno. Isso tem a ver com Deus. Isso é a praga do inferno. Vamos repreender essa praga em nome de Jesus. Vamos ordená-la que ela seja destruída em nome de Jesus. Nós temos poder para isso, mas nós vamos continuar avançando dentro do propósito, porque não mudou o propósito divino. Não mudou a nova aliança. Não chegou o término do tempo da graça, da dispensação da graça, para entrar no juízo. Nós ainda estamos em plena dispensação da graça. Então vamos continuar pregando o evangelho e vamos refutar essas investidas do diabo. Vamos nos armar da armadura de Deus, como Paulo disse lá em Efésios, e partir para a briga, partir para resistir o diabo. Vamos resistir essa praga, não pensando que ela é algo que veio da parte de Deus, mas sabendo que ela é do diabo e resistindo. É assim que nós pensamos. Eu penso exatamente isso que eu estou te falando aqui. Não estou ministrando isso para gerar nenhuma polêmica, mas para trazer uma clareza, principalmente para você que anda conosco, para que o diabo não crie. Veja, que Deus quer e que Deus vai usar essa praga, essa ação, essa tribulação do inferno para edificar mais ainda a sua igreja, para consolidar mais ainda a sua igreja, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Pessoas estão sendo balançadas nesse dia para se posicionar. Glória a Deus por isso. Mas na hora de se posicione da forma correta. Você precisa se posicionar primeiro para descansar em Deus. Saber que você habita na sombra do Onipotente. Você está ali debaixo das asas do Altíssimo. Saiba disso, não perca isso de vista. Mas saiba também que tem um propósito para cumprir, ele não mudou e nós vamos continuar nesse propósito. E não importa o que o diabo faça, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Essa praga vai sumir, a igreja vai continuar existindo, nós vamos avançar, vamos conquistar, vamos frutificar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então hoje o que nós precisamos é buscar mais ainda o Senhor, fluir no Espírito Santo, liberar os dons espirituais, porque para vencer o diabo só com mão forte. Precisa dos dons, precisa de poder. E é isso que nós precisamos buscar de Deus, isso é que nós precisamos fluir, porque esse poder já existe. O Espírito Santo já está aqui. Então, a postura não é, porque com Deus, você vai entrar em guerra com Deus? Jamais. Com Deus você sempre se arrepende, com Deus você sempre se quebranta. Mas não é Deus, é o diabo. E aí, se você ficar nessa postura, isso não vai mudar em nada a situação. Agora, se você entender e ver que isso é uma praga do inferno, e que é a igreja, e nós estamos em guerra espiritual, que nós vamos nos posicionar, aí sim você vai ver milagres à sua volta. Você vai ver o avançar da igreja, um posicionamento de crescimento prevalecente, que é o que Deus quer para mim e para você nesse tempo. Amém, irmãos? Então eu quero deixar essa palavra aqui para você, quero deixar aqui esse ensino, essa edificação. Quero dizer, não estou aqui para ficar confrontando ninguém que pensa ou não pensa, eu só quero ensinar a palavra de Deus e nos ajustar. Eu recebi um áudio de uma pessoa que pensa que é tempo de arrependimento, que Deus está fazendo. Olha, uma pessoa de Deus, uma pessoa humilde, uma pessoa sincera, mas ela está sinceramente errada, porque ela está vivendo um tempo errado. Ela pegou todos os textos do Velho Testamento,
Mas não pegou nenhum do novo onde nós estamos vivendo. Alguém fala, pastor, é para desconsiderar o Velho Testamento? Jamais. O Velho Testamento agora, quando você olha para ele, você tem que ver a luz da nova aliança. Assim você lê o Velho Testamento. Senão você vai se equivocar como esse rapaz se equivocou. E às vezes tem muita gente se equivocando. E outra coisa, deixa eu te falar, eu ouvi um vídeo também, não me lembro de quem, mas alguém falando que o que tudo está acontecendo é culpa da igreja. Então, a guerra espiritual não é culpa da igreja. A guerra espiritual é o diabo se levantando contra o propósito divino. Mas nós vamos para cima. O que está acontecendo não é culpa da igreja, não é culpa de Deus. Mas nós vamos resolver o problema em nome de Jesus. O diabo criou e nós vamos destruir. Porque Jesus se manifestou também para destruir as obras do diabo. E eu e você, como discípulos dele, é isso que nós vamos fazer. Destruir as obras do diabo. Prepare-se para a guerra. Não tem jeito de guerrear com crianças. Se posicione como alguém maduro, cheio do Espírito Santo, fluindo, com fé, disposição, abraça o propósito divino e vamos para a guerra, porque daqui a pouco a gente passa essa tribulação e depois que venham outras pela frente, porque cada tribulação Deus vai transformar em bênção para nós e nós vamos sair disso fortalecidos. Amém, irmãos? Quero deixar essa palavra para você. Que Deus te abençoe.